Fala pessoal, tudo bem? Boa noite. Tudo bem, galera? Esperar chegar todo mundo aí, vou explicar. Pô, a live de hoje é muito legal, pessoal. A gente vai chamar a doutora Renata, fisioterapeuta, e ela vai bater um papo conosco sobre o que um atleta de futebol hoje, na adolescência, já chegando aí na fase adulta, teve na infância que impacta no desenvolvimento motor desse atleta, né? Então a gente vai bater um papo hoje com a doutora Renata Soares e ela vai trazer para a gente alguns estudos, algumas linhas, né, de trabalho que mostra que quanto mais aquisição motora o atleta tiver na sua infância, na sua adolescência, quando ele chega aí na sua idade adulta, quando ele chega nessa parte de adolescência, ele vai conseguir ter melhores resultados motores, né? Então a gente vai chamar a doutora Renata aí para bater um papo com a gente. Acho que ela já está aqui, deixa eu ver. Com a doutora Renata hoje. Quem tiver. Agora a Renata está aí. Oi, Renata. Oi, Tá me ouvindo? Tá me vendo? tá me ouvindo? Agora te ouço. Imagem ok. Renata, estou explicando aqui para a galera um pouquinho do tema de hoje e vou, né, mais uma vez agradecer a galera que está participando, né, o pessoal que traz as perguntas, traz as dúvidas. E a ideia, pessoal, é trazer pessoas que hoje podem contribuir para vocês tirarem dúvidas, né, sobre como é que é a formação de um atleta, o que falta, o que tem a mais, o que tem a menos. E hoje a gente trouxe a doutora Renata, fisioterapeuta. Ela trabalha com ela está fazendo mestrado, né, na linha de pediatria infantil. Ela vai falar um pouquinho mais da formação dela e ela tem informações muito bacanas para todos os pais, para todos os atletas entender o que um bom repertório motor hoje pode melhorar a performance esportiva do atleta. Então, acho que essa aqui vai ser a nosso bate-papo de hoje. Uhum. Renata, fala um pouco de você, fala um pouco da tua formação, onde que você trabalha, da linha de pesquisa que você desenvolve, que é fantástica, e aí a gente começa a bater esse papo. Primeiro, obrigada, Elton, pelo convite. Fiquei lisonjeada por esse convite, muito feliz, sabe que eu sou sua fã, sou muito fã do seu trabalho aí, de todo esse laboratório que você tem, você sabe bem disso, né? Sou físio, me formei no Mato Grosso do Sul, na Universidade Católica de lá. Depois, logo depois que eu me formei, eu vim para São Paulo. E meu marido e eu, a gente tinha a intenção de ficar 5 anos aqui, estudar bastante e voltar. E aí, nunca mais a gente voltou para lá, Olha, só de olha que férias. loucura. Então, primeiro eu fiz ortopedia, depois eu fiz aparelho locomotor do esporte, e foi quando eu entendi o esporte coletivo, porque eu nunca fui praticante do esporte coletivo, eu nunca fui sedentária, mas eu nunca Sim. pratiquei o esporte coletivo, né? Eu sempre pratiquei o esporte individual. Então foi lá no aparelho locomotor do esporte que eu entendi melhor o esporte coletivo e comecei a trabalhar com isso. Mas eu sempre trabalhei com dor em adulto. E depois que eu mesma tive uma lesão corporal, obrigada, meu amor. Eu comecei a trabalhar mais com criança. Então, para isso, eu tive que estudar mais, porque uma das coisas que a maioria dos profissionais de saúde se enganam é que criança não é um mini adulto, né? Em parte nenhuma, assim, nem na reabilitação, nem fisiologicamente, nem na prática esportiva, nem no treino. Então eu comecei a estudar um pouco mais a respeito da criança, né, de como que a criança se comporta com a dor, sem dor, com a fratura, né, com todas as lesões. E acabei parando no ambulatório de dor pediátrica lá da Unifesp, do qual faço parte há mais de 5 anos.
Tá. E lá eu tenho feito uma pesquisa com o sedentarismo infantil. Então eu digo que eu trabalho com duas partes bem diferentes, né? Aquela criança que é totalmente sedentária, que tem dor crônica e que a gente precisa inserir um movimento na vida daquela criança. E também as crianças que ou exageram no movimento ou se lesam porque não tem um bom repertório motor, né? Mas hoje, de uns 7, 8 anos para cá, eu tenho trabalhado praticamente só com criança mesmo. Criança e adolescente, né? Porque na Sim, pediatria a gente fala criança até sim. 17 Sim. anos e 11 meses, mas crianças e adolescentes. É engraçado que agora, na minha idade, Renata, a menor de 20 eu falo criança, adolescente, é uma Você fala, loucura. ah, as crianças, vai Né? ver, né? Não tem jeito, né? Tem camarada que eu conheci com 10 anos, está com 18, fala, meu, essa é uma criança, para mim continua. É isso mesmo. Renata, fantástico. Tem muito pai, né, que acompanha as lives, né? E tem alguns atletas também que acompanham. E muita gente, Renata, traz algumas dúvidas em relação, por exemplo, você falou uma coisa muito bacana. É o mini adulto. Sabe que eu falo muito isso para os pais. Será que a gente replicar treinos que eu faço com adultos em Uhum. crianças é o caminho correto? E é super engraçado que a gente tem no futebol, Renata, você comentou que não era muito do esporte coletivo, É. a gente tem uma tendência, assim, desde a década de 80, a ficar replicando o que o adulto faz no futebol. Uhum. Sabe que depois da década de 90, agora nos anos 2000, a gente conseguiu, opa, calma aí, vamos trazer uma metodologia, alguma coisa que respeite a especificidade, É. a maturidade, a maturação do Da atleta criança, profissional, né? que eu falo que é uma Uhum. criança ou adolescente. E a gente tem algumas perguntas que foram chegando, né? Umas que vão chegar aí no meio da live. E aí, Renata, o que eu queria saber, assim, de você? Eu vou colocar aqui uma pergunta e aí eu vou deixar ela fixada para a Uhum. galera que estiver te ouvindo saber do que a gente está falando. Tá Então, bom. deixa eu colocar ela aqui. Calma aí que não entrou. Agora sim. Eita. Calma aí, Renata. Tô calma. Não Pode está falar. entrando. Não está entrando. Bom, mas eu vou falar aqui para você. Uhum. Eu Como a coloquei Renata exatamente. analisa a quantidade de atividade física que as crianças realizam na semana? Escassez ou Isso, excesso, é isso? isso Tá. entrou. Estou vendo ela aqui para Ela só não fixar. tá fixada, mas ela tá ali em cima. Tá bom. É, Elton, eu vou primeiro falar de uma experiência que eu tenho vivido bastante no consultório e aí eu vou finalizar com essa resposta, né? Até eu Boa. fiz um vídeo recentemente sobre isso, que assim, fazer muita atividade física em 1 ou 2 dias da semana não tira ninguém do sedentarismo. É um excesso e você continua sendo sedentário. Então você pega todo o prejuízo de fazer um monte de coisa num período de tempo pequeno, né? Você coloca suas articulações, seus tendões, seus músculos num estresse e não saiu do sedentarismo, né? Então, recentemente, assim, eu tive num período curto, assim, algumas crianças que tinham determinadas dores, né? Dores Sim, posturais, dores à distância, que a gente diz, não é a dor local, uma dor à distância. Por exemplo, uma pessoa que joga tênis e tem uma dor na torácica, no meio da coluna, ou, nossa, ele faz futsal e tem dor no ombro, essas coisas assim, essas dores à distância. Então, e uma das crianças, assim, que me chamou muito a atenção, né, entre 12 e 13 anos, um atleta de tênis, que ele treina 3 horas, treinava, né, 3 horas por dia, 2 dias na semana. Só. tá. Só. E altamente videogame, dormia muito tarde, poucas horas de sono, estudava de manhã. Então, a primeira coisa que a gente fez nesse atleta foi um ajuste de sono, que foi uma coisa que eu trabalhei junto com ele, porque eu gosto de trazer a responsabilidade da criança para ele, né? Porque a primeira coisa que eu Isso, falo isso. para ele é que assim, o seu pai e a sua mãe já se comprometeram com você, ele te trouxe aqui. Agora o compromisso é seu. Então a gente fez um ajuste de calendário para ele
E a gente não tirou nada, nós acrescentamos mais 3 dias de atividade. Aí você pode dizer assim, nossa, mas ele já fazia 3 horas de tênis, né? E então, assim, primeiro que não é nosso foco, mas tênis é um esporte assimétrico, totalmente assimétrico, então ele precisava trabalhar o outro lado do corpo, por isso que ele me procurou também. E depois a gente acrescentou dias de exercício e deixou 1 dia de repouso. Então ele ficou com 2 dias de exercício intenso, que já eram os dias que ele treinava. Nós acrescentamos mais 3 dias de exercício e ficou com 1 dia de exercício leve e 1 de repouso. Por que isso, assim? Qual que é a importância disso, né? A importância é como assim, se alguém falasse para você que você pode comer 1 quilo de comida 2 vezes por semana, ou 300 gramas de comida por dia durante a semana, qual você escolheria e qual faria menos mal e mais bem para você, né? E que seria melhor para você? Então, essa que eu acho que é a comparação. Como ele é um praticante mesmo, ele é um esportista, ele não é. Eu não vou tirar nada dele, ele não tem que treinar menos, porque se o treinador dele já propôs aquele volume de treino para ele, já avaliou todas as condições físicas dele e aquele volume realmente não era um volume excessivo. Ao contrário de que muita gente pensa, 3 horas de treino para uma criança não é excessivo. A gente pode também falar sobre isso. O que esse menino precisava era acrescentar algumas coisas durante a semana. Isso é um ponto. Uma outra coisa, como eu falei no começo, que eu estudo sedentarismo infantil, né? É que muitas crianças que treinam, que vão para as escolinhas de futebol, ou que não seja escolinha, que seja um treino mais direcional e tal, se elas só fazem aquilo lá e o restante do tempo elas ficam ou sentadas na escola, ou jogando videogame, ou no celular, elas não aproveitam o benefício fisiológico do exercício físico. Ela aproveita lá para aquele gesto motor, para aquela hora e só, e nada mais que aquilo. Então a gente tem tido uma mudança de comportamento das crianças, uma mudança se for comparar com o nosso comportamento. Na segunda-feira, o professor que falou com você falou muito sobre isso, que às vezes ele vai treinar com uma criança, tem que levar corda, tem que pedir para a criança pular, subir degrau, descer degrau, porque a gente não tem mais uma facilidade de adquirir um repertório motor como nós, eu e você, tivemos na nossa infância, né? Sim. E então, uma coisa vai emendando com a outra, mas por causa dessa falta de tempo no restante, você continua sedentário e praticante de um esporte de alto rendimento. Isso é péssimo. Isso é péssimo. Muito legal. Renata. Porque no repouso você vai adquirir escolioses, você vai adquirir encurtamentos musculares, um monte de coisa que vai te trazer um prejuízo nessa prática aí de 2 horas, de 3 horas. Aí a criança pratica, sai, na hora que esfria, fala para a mãe, nossa, meu joelho tá doendo, meu tornozelo tá doendo, meu quadril tá doendo. E aí a mãe vai, como eu já vi a mãe falar com o próprio treinador, meu filho tá treinando demais, você tá expondo meu filho a 2 horas de treino, a 2 horas e meia de treino, você não acha que ele tem que treinar 1 hora? E aí entra nesse impasse que na verdade não é que ele tem que treinar 1 hora, ele precisa treinar, não é treinar, mas ele precisa fazer alguma coisa todos os dias, né? Sensacional. Rê, eu não sei porque eu não estou conseguindo fixar a pergunta. Tudo bem, mas eu estou vendo ela aqui, eu parei ela aqui para mim. E aí, só para a galera que tá acompanhando a gente, pessoal, a doutora Renata está explicando uma das informações que a gente passa muito até na Soccer Labs, a gente fala para os treinadores a respeito de a quantidade de atividade física que um atleta pode fazer na semana. E a Renata está colocando propriedade, gente, que, poxa, meu filho faz lá 2 vezes na semana, 3 horas de futebol, é bastante. Só que, pessoal, não é a sacada de fazer 3 horas em 2 dias apenas que a gente vai dizer se esse garoto é ou não sedentário. Então, o doutor Renato está dizendo que ele é um sedentário ainda. Ele pode ser um sedentário ainda. Eu até fiz uma colinha aqui, Elton, porque eu não sei esses dados de cor, que eu olhei. O que é uma atividade física moderada, o que é uma vigorosa, né? Então, uma atividade física moderada é aquela que você consegue conversar com alguém, né? Uma caminhada pesada,
Ou quando a criança está brincando, por exemplo, de queimada, de, sei lá, como que cada um muda Sim, um sim. nome, né? Que ele consegue brincar, rir, isso é uma atividade moderada. A vigorosa é aquela que você troca 2 ou 3 palavras no máximo durante, muda totalmente o metabolismo, sua, aumenta a temperatura, né, por um tempo. Então, essa é a atividade vigorosa. Só para a gente ter uma Certo. noção, que uma criança de 7 até 16 anos, ela pode praticar por semana, de 4 a 5 vezes por semana, de 2 a 4 horas de atividade vigorosa. Se a gente for partir apenas pela parte mecânica. Então, eu posso dizer assim, que essa criança, é claro, vai precisar de um acompanhamento, se ela for um atleta mesmo, de um acompanhamento nutricional, precisa frequentar o pediatra, né? Porque a gente leva muita criança no pediatra até 3, 4 anos e quando tem infecção, depois para de levar no médico. Não, a criança tem que ir no pediatra sempre, ver se está tudo certo com os hormônios e tudo. Então, assim, estando tudo certo, 4 a 5 vezes por semana, de 2 a 4 horas, não faz mal para ninguém, muito pelo contrário. Isso não vai atrapalhar fechamento de fise óssea, não vai atrapalhar a questão muscular, nada disso. Agora, uma coisa importante, assim, criança não tem que ser exposta a treino de adulto, igual musculação de adulto, treino funcional de adulto. Isso não. Né? Sim. Criança que precisa, porque está acima do peso, ou que precisa ganhar massa óssea ou massa muscular, precisa de ajuda profissional para aquele momento, né? Mas em termos de tempo, que eu fiz a colinha aqui, porque eu nunca Sim, sim, sei sim. certinho, é isso. A criança pode sim. Então, ó, uma criança, por exemplo, de 12 anos, ela pode correr o equivalente a 5 quilômetros. Uma de 16, ela pode correr 10 quilômetros, até 21, se ela tiver um acompanhamento médico e nutricional. Não tem problema nenhum isso. Isso não é excesso. O cuidado que a gente tem que ter é se o gráfico está muito diferente. Um dia ele vai muito para o alto e um dia ele está Sensacional. muito baixo, tá? Você sabe que você falando, Renata, deixando claro para bastante gente que está assistindo a gente na live, eu comento muito para os pais de como que era a nossa infância, né? E a gente Uhum. ficava brincando na rua, por exemplo, a tarde toda. Começava a brincar umas 3 horas, só voltava para casa às 7 da noite. É, E você comentando que a criança pode fazer de 2 a 4 horas de atividade física no dia, intensa. bom, é essa conta, né? Porque das três É. da tarde às 7 da noite, eu brincava de pega-pega, jogava futebol, pulava corda, Uhum. então a gente chegava nessa conta, né? Nessa conta de duas a Passava quatro da horas. conta, Elton. A gente passava da Passava, né? conta. E a gente trabalhava flexibilidade, agilidade, potência, força. É, eu sempre esqueço quando você vai, o arranque, assim, a resistência muscular, o freio. Sim, Tudo isso a sim. gente trabalhava, né? Com as brincadeiras todas, né? E hoje, como a gente não tem muito, você tem que ir para um laboratório, entre aspas, para poder trabalhar Sim, sim. coisinha por coisinha dessa, né? Renata, você falou uma coisa muito legal. Ó, até o Carlos colocou aqui também a palavra coordenação. Uhum. Teve uma pergunta que entrou aqui, deixa eu ver se eu volto ela aqui, só para a gente não perder. Foi a Carol Soares Couto. Ela faz uma pergunta bem específica. Ela perguntou aqui: criança com 9 anos, com sobrepeso, início de pressão alta, pode reverter saindo do sedentarismo? Pode. Né? Pode que Tem, nem adulto e mais que adulto. tem mais que É, adulto, 9 é, anos, nossa, tem muito é. caminho, Tem muita, muito muita, muita caminho. possibilidade. Claro que assim, o histórico familiar é uma coisa importante, mas sobre histórico familiar, especificamente, tem um estudo que acabou ainda não foi nem publicado, mas um estudo sensacional que a Lucila fez lá na Unifesp, nutricionista, e ela viu o colesterol, né, das Certo. crianças e dos pais. Então, ela media o nível de colesterol. Então, assim, 83 ou 86, não lembro, por cento das crianças com colesterol alto, os pais tinham colesterol alto e eles tinham um hábito alimentar e de vida ruim. Então, a gente pode sim dizer que vem muito do hábito da casa, né? E a gente sabe também que assim não existe muito interesse
não só para as crianças, mas para os adultos também, em divulgar que a atividade física resolve grande parte do colesterol, grande parte da glicemia alta e grande parte do sobrepeso. A gente já sabe disso, né? Mesmo sabendo disso, a gente continua gostando daquela medicina imediatista. Vamos pegar uma pílula e tomar que tudo vai resolver, né? Quando eu falo isso, eu Sim, falo, por exemplo, até mesmo da minha mãe, que não adianta falar, você pode falar, mas o remédio tal dá dor muscular, o remédio tal faz isso, não tem jeito, né? Para ela, mas o doutor fulano falou, então não vamos entrar nessas questões, que são questões muito delicadas a respeito da atividade física, mas pode reverter sim. Sobre uma criança de 9 anos, ela não vai reverter, Elton, se ela fizer natação 2 dias na semana e se ela não fizer mais sim, nada. Uma criança, assim, entrando nisso e com sobrepeso, precisa fazer atividade física de moderada vigorosa todos os dias. Todos. sim, sim, sim. Né? Então, assim, se você está numa dieta de controle de peso, normalmente seu nutricionista fala assim para você, escolhe uma refeição na semana para você sair da sua dieta. Deu uma congelada, deixa eu ver se eu ouço novamente a Renata. Para não fazer atividade física regular e dirigida. Precisa fazer todos os dias. E nesse caso aí, ó, eu diria assim, mais do que 1 hora por dia. Tem que Bacana. Foi vencer até o uma... sofá, tem que vencer a preguiça e controlar Legal. todos esses índices. Eu deixei essa pergunta fixada, mas antes de eu entrar nela, eu vou só comentar o que você falou. O Felipe Cardoso, ponto F7, ele perguntou aqui, né? Até deixei. Quanto que uma criança de 9 anos pode correr? O doutor Renato falou Correr, agora há eu tenho pouco, uma tabelinha aqui de corrida. Peraí, que eu até anotei. 5 km, né? Ó, uma criança de 7 a E 9 anos pode correr com segurança 2 quilômetros e de 10 a 11 de 2 2 a km 5. Então, uma de criança 2 de a 5. Legal. 9, ela está entre 9 e 10, ela pode correr mais que 2 quilômetros todos os dias. Correr, hein, de forma sistemática. Praticar a corrida, tá? De Que forma legal. sistemática, ela pode sim. Renata, sabe uma das coisas que tem bastante gente que prestigia as nossas lives e já me perguntaram, que eu sei que tá agora, né, nos vendo, eles falam o seguinte, Elton, legal, meu filho joga futebol e ele não consegue correr, ele não consegue atingir velocidade. Ele está sempre atrás, ou seja, tem parâmetro de outros garotos, está sempre atrás, está sempre perdendo essa jogada. E eu comento às vezes para os pais que até procuram a Soccer Labs, né, que a gente não é uma pílula, que chega lá, a gente liga o menino e ele começa a É, correr. Que é um dos erros que eu comento muito para os pais, né? Não é porque o garoto hoje precisa melhorar a tua velocidade, melhorar essa capacidade física, que eu vou mandar ele só correr. Eu tenho que uhum, saber por que ele não está alcançando essa velocidade. Qual que é o isso. problema? É de marcha? É de mobilidade? Então, eu deixei uma pergunta aqui, doutora Renata, para você me ajudar a explicar para os pais. Eu coloquei aqui, um atleta, por exemplo, que ainda não entrou na puberdade, ele não está desenvolvendo a velocidade nos treinos da sua equipe. O que faltou de repertório motor na Tá. infância que hoje, Renata, a gente vê um déficit para ele não ter grande velocidade? O que a gente pode tentar diagnosticar, por exemplo, nesse caso? Tá. Eu vou misturar um pouco minha opinião de mãe nesse ponto, porque eu observo muito o comportamento dos outros pais, né? Mesmo que eu não queira, assim. É, e por mais que eu Fala não do queira, Theo, porque o Theo tem fala do 11 Theo, anos, fala a idade dele. tem 11 anos, quase 12, né? Ele pratica futebol, é aluno também da Soccer Labs. E assim, por isso que eu falo dos bastidores um pouco, né? Dessa questão, assim, que sempre tem uma certa preocupação, o que que meu filho tem que fazer mais, tem que fazer menos. Tem até uma coisa de arquibancada que é assim, quantos times o seu filho joga, né? Se o seu joga em só um, nossa, ele tá muito mal. Ele tem que jogar segunda no tal, terça e quinta no tal, quarta, sexta e sábado no tal, domingo ele tem que jogar de manhã por não sei quem, à tarde por não sei quem, senão ele tá fora, né? Então, eu Sim, vou misturar um pouco dessa minha opinião de observação de mãe para responder essa sua pergunta. Primeira coisa que, assim, o nosso corpo trabalha, né, no sistema de economia de energia. A gente trabalha assim.
Sim. O corpo está sempre pensando em como economizar energia para a próxima etapa. Isso é uma forma de sobrevivência da gente mesmo, tá? É normal isso, né? Tem que ser assim mesmo. Eu vou citar um exemplo de um jogo aí, acho que talvez o último que eu tenha assistido do Theo lá no Referência, e eu assisti um jogo antes ou depois, não sei, e tinha um menino que era muito curioso a forma como ele jogava. O menino não era do Referência e nem estava jogando com Referência, era tipo um jogo que aconteceu ou antes ou depois do jogo Sim. deles ali. E o menino era o craque do time, era o camisa 10 do time, mas ele corria muito esquisito. Aí tava conversando e tal, tava o Marcos conversando, o Anderson, pai do goleiro, todo mundo falando ali, não sei o quê, mas você vê, pô, mas o menininho é desengonçado, né? Aí eu olhei, e assim, normalmente numa arquibancada eu tento ser mãe. Mas naquela hora eu não consegui ser mãe. Eu olhei e falei, nossa, esse menino, tadinho, ele tem um quadril de um lado tão travado, é tão travado o quadril dele, é tão encurtado, que ele tem que fazer muita força para correr, por isso que ele mexe tanto o outro ombro. Aí eu já fui discorrendo, né? Falei, nossa, isso aí vai ter uma tendinite no ombro, vai ter uma bursite no ombro, sendo que ele joga futebol. Mas fecha parênteses dessa história, que assim, às vezes a criança não corre muito ou não chega na velocidade que ela precisa, esse pode ser um dos fatores, porque ela tem algum desequilíbrio mecânico, né? Sensacional. Então, assim, você, sei lá, carro novo é carro novo, mas pega um carro que já tem uns 2 ou 3 anos, sei lá, e você fala, nossa, ele tá gastando muita gasolina, sei lá, e você manda para revisão, o cara troca óleo, vê o amortecedor tal, não sei o que, você pega de novo e fala, nossa, parece que eu tô saindo da concessionária. O que que é isso? Nada mais é do que, entre aspas, regular todo o sistema mecânico do corpo. Agora, a gente precisa entender também, Elton, que o corpo, ele é dinâmico, ele não é apenas mecânico, né? Então, você não Uhum. pode dizer que o filho do fulano, que pesa o mesmo tanto que o seu filho, que nasceu no mesmo dia, que faz as mesmas coisas, que come as mesmas coisas, vai ter o mesmo desempenho e a mesma resposta motora que o seu. Gêmeos idênticos não têm as mesmas Sim. respostas. Então, isso é um fator. A economia de energia pode não estar trabalhando bem, porque o corpo precisa gastar muita energia numa Para outra questão ajudar. postural. Sim. Uma Legal, outra legal. questão que a gente precisa ver é a biomecânica, se está tudo funcionando direitinho, se todos os tendões, todos os ligamentos. Quem faz uma avaliação postural assim? É um fisioterapeuta que trabalha com postura mesmo, né? Ele que pode Sim. identificar esse tipo de coisa. E às vezes entra nessa questão que você falou do repertório motor. O que é um repertório motor? Então, assim, um exemplo que eu gosto para falar de repertório é assim: você estudou inglês a vida toda, mas não fala muito inglês porque não viaja, sei lá. Aí você chega lá num país de língua inglesa, no primeiro dia você sabe falar bom dia, boa tarde, eu gostaria de comer não sei o quê, eu gostaria de ir no banheiro e tal. No segundo dia, você já pergunta para a pessoa se ela está bem, o que que ela está fazendo aqui e tal. No quinto dia, você está sonhando em inglês. Porque você tem um repertório de palavras, você estava só Bacana, com ele perfeito. esquecido. Você só chegou lá e colocou ele. Então, assim, músculos, tendões, ligamentos, articulação tem memória. Tudo isso tem memória. Então, uma das coisas, por exemplo, que a gente vê quando é criança, tem 10 meses, 1 ano, na conversa de mãe, nossa, o meu já anda. Toda mãe tem pressa que o filho ande. Pois tenha pressa que ele gatinhe, porque isso é a coisa mais importante no repertório Sim, sim. motor. A mão precisa ir para o chão, o quadril e o ombro precisam ter aquele movimento diferente de um lado do outro, né? Criança precisa ficar descalço, criança precisa cortar a mão, cortar o pé, esfolar a unha, precisa cair da própria altura. Cair da própria Tem, altura e você tá ali, tem que cair no ser chão. criança, né, Tem que ser Renata? criança, ela precisa estar andando e você que tem um bem pequeno sabe, ele tem que andar, tropeçar e cair com o bumbum no chão. Essas coisas, a gente vive hoje numa super proteção tão grande, dá medo. Então, às vezes eu recebo criança de 7, 8 anos no consultório que não sabe amarrar o cadarço do tênis. Claro que é uma situação diferente do jogo, mas chega também no jogo, chega também na velocidade. E aí você entra na questão da velocidade, o que que é velocidade, assim, né? No geral. Velocidade é diferente de agilidade. Então, velocidade é uma coisa que você faz de qualquer jeito. Sim, Agilidade é uma coisa leve e rápida.
Por exemplo, quando você fala do ladrão de carteira, ele é veloz ou ele é ágil? Ele é Sim, ágil. Ele vai, você não sente a mão dele, muito rápido, pega e tira. Então, a agilidade, ela precisa de reorganizar pensamento, ela precisa de freio, precisa de endurance, precisa de potência, precisa de sim, organização do movimento, eu vou bem rápido, eu vou devagar, precisa de mudança de direção. E onde a gente ganha nessas coisas? Nas brincadeiras. Então sim. aí eu vou entrar numa outra coisa que não tem a ver com a pergunta, mas às vezes você precisa de agilidade, aí você vai lá e aumenta um dia de treino da criança, do mesmo esporte. Eu sou contra. Põe ele em outro. Sensacional. Põe ele em outro. Põe ele no basquete, põe ele na natação, põe ele aqui tinha na CM uma coisa, escola de esportes, que o cara vai fazer Circo. queimada, vai fazer rouba lenço, rouba bandeira, betes, faz outra coisa, né? Porque primeiro que se ele já faz aquilo como um treino, ele tem aquilo como concentração, né? É o cara que trabalha de motorista de Uber e é o cara que usa o carro para ir trabalhar. São duas coisas diferentes. Então, assim, Sim, você precisa usar o carro para ir para uma festa, por exemplo, mudar um pouquinho a intenção do corpo, né? A intenção biomecânica. Vai ser repertório motor do mesmo jeito, você vai correr do mesmo jeito, vai mudar de direção, vai saltar, pular, rodar. Tudo bem, vai usar os braços, né? Por exemplo, no caso do basquete ou da natação, não é tão específico, né? Técnico, mas se você tem uma coisa bem específica ou de velocidade, ou de agilidade, ou de mudança de direção, procura um outro esporte, seria um conselho meu de físio. Procura um sim. outro esporte que trabalhe coisas parecidas com aquela. Você vai ter um ganho maior, na minha opinião, do que aumentar um dia de treino da criança no mesmo esporte. Sensacional. Renata, em cima disso, eu vou fazer uma outra pergunta Uhum. sobre como é que a gente pode agregar outros repertórios motores, por exemplo, esses atletas de futebol. O Carlos, o Carlos é um super parceiro nosso, ele tem um filho, joga muito bem, está lá no Atlético Paranaense, ele deixou uma pergunta aqui sobre musculação. Tá. A pergunta de musculação que ele coloca é: musculação com carga. Existe algum protocolo por idade para iniciar esse estímulo? Ó. Só para a gente deixar claro, vou aumentar a pergunta dele, Uhum. Renata, para você me ajudar. O que é um trabalho de músculo e o que é um trabalho de movimento, que Tá. gera plano sagital, frontal, transversal, que eu acho que essa que é uma grande sacada para a gente Uhum. entender, por exemplo, você falou da questão de agilidade, de trocar de direção, por exemplo. Uhum. E aí a gente tem que entender o que, que o músculo trabalha e o que, que as articulações, o gesto motor trabalha. Porque às vezes, se a gente for pensar na musculação como a palavra única, o que Uhum. vem na minha cabeça é eu sentado numa máquina fazendo Puxando leg ferro. extension, por Uhum. exemplo, né? Fazendo alguma coisa do gênero. Então, mais ou menos assim, dá uma explicada até para a galera entender o que, que a musculação faz e o que, que a gente está falando sobre gerar movimentos, que eu acho Tá. que é o tema O mais mais importante. importante, né? Ó, como fisioterapeuta, eu gosto vou usar a mesma palavra dele, como se fosse protocolo, né? Do treino de carga progressiva. O que que é um treino de carga muscular progressiva? Primeiro, a criança entender na totalidade o que você quer do movimento e executar com perfeição o movimento. Antes de colocar peso, carga, qualquer sobrecarga, executar o movimento. Em cadeia cinética fechada, o que que é uma cadeia cinética fechada? Se é no pé, por exemplo, que o pé tenha um apoio para poder fazer o movimento. E depois uma cadeia cinética aberta, sem o apoio do movimento. Por exemplo, um chute é um movimento de explosão de cadeia cinética absolutamente aberta, né? E um leg press, como você falou, é um movimento parecido, só que com a cadeia cinética fechada. Então, primeiro, a gente precisa ensinar o movimento. Depois que ensina o movimento, como eu sei como é a carga ideal para aquela criança? Quando ela faz o movimento sem nenhuma compensação. Sabe assim? Assoviando, consigo fazer o movimento, respiro, não dou marcas aqui de respiração, não faço valsalva, que é aquela manobra que você tem que parar de respirar para conseguir fazer. Fiz tudo isso livre de qualquer compensação.
aquela é a carga mínima, e aí a gente vai começando a aumentar a carga, sempre livre de qualquer compensação. Qual é o número de repetição? Aí, não é igual adulto, que poucas repetições, com vezes mais séries, né, para aumentar a massa muscular e Tem menos de força. hipertrofia, né? Não tem É, nada a ver. criança precisa de força, não precisa de hipertrofia. Vamos tirar isso da cabeça, assim. Boa, que Criança não legal. precisa de hipertrofia, ela precisa de força, de habilidade para fazer o movimento de forma correta. E ela precisa se expor também. Não adianta nada você ter um bom trabalho muscular e não expor o músculo. Tipo, a uma queda, a um giro, a uma mudança de direção. Ele precisa se expor. Tem que ter essa, essa insegurança no movimento para poder ele recrutar tudo aquilo que ele já aprendeu a Que fazer, legal. né? Então, assim, como musculação mesmo, na academia, eu sou contra. A criança Sério. não tem que fazer musculação até que tenha uma maturação hormonal completa, ou seja, até que ela seja Boa. adulta. Sensacional. Musculação é coisa de adulto, na minha opinião, tá? Eu sei, assim, de muitas pessoas, muitos educadores físicos que trabalham com criança, que colocam fotos de abdômen trincando e, criança também pratica. Eu não estou discutindo, com essas pessoas, eu estou dando a minha opinião, porque assim. A criança tem uma reserva hormonal e nutricional suficiente para o crescimento. Ela não é suficiente para isso, certo? Então, Muito assim, bom. eu não cresço há uns 30 anos. Então, faz muito tempo que eu não tenho reserva para crescimento. É óbvio que eu posso expor o meu músculo a um treino de hipertrofia, um treino de. Porque os meus hormônios, eles estão exclusivos para minha manutenção, eles não estão mais para poder eu crescer e coisa parecida. Se você começa a roubar do corpo as coisas do desenvolvimento, seu corpo vai entender que você não precisa mais se desenvolver. Aí ele começa a fazer o quê? Fechar as fezes ósseas, não mandar mais informação para você crescer músculo, crescer tendão. E aí você tem vários prejuízos motores, né? Que a gente Muito vê legal. até em atleta profissional, viu, Elton? Até em atleta profissional você vê nitidamente prejuízo motor que ele tem, porque às vezes quando ele tinha 16, 17 anos, ele foi comprado por um grande clube e ele não tinha massa muscular. Mas E ele não aí, estava maduro, ele era uma criança. E você aí ele é sabe, exposto a isso e ele tem prejuízos motores. Renata, é sensacional o que você explicou. Eu acho que deixou claro para muitas pessoas, né, essa parte científica, técnica. E eu sempre coloco no Instagram da Soccer Labs como é que grandes equipes profissionais, não só do Brasil como do mundo, estão migrando, Renata, o treino dos atletas, saindo das máquinas ou Aham. saindo daqueles aparelhos de musculação e compreendendo que se eles treinarem livremente com peso corporal, eles estão tendo mais Isso. transferência que o músculo está reagindo ali naquele movimento para o esporte. Porque Uhum. se ele faz ali um leg press, por exemplo, 200 quilos, legal, bacana, o músculo está trabalhando, está hipertrofiando. Mas no jogo, ele não tem essa carga. Ele tem a carga do Isso. corpo dele. Ele não tem nem transferência, né, de parte motora, de É. entender que ó, tem que realizar tal movimento. Então, muito legal que você coloca. E quem acompanha a sua Lab sabe, eu coloco muito Uhum. exemplo de treinos de grandes equipes. E aí a gente tem que entender por que eles estão fazendo isso. Agora a doutora Renata explicando E para uma coisa gente. importante de todos os treinos, viu, Elton, é estabelecer um ritmo, tá? Assim, é um ritmo mesmo, igual quando a gente tem horário de refeição. Quando você tem Certo? horário, você se acostuma a almoçar meio-dia, da 10 para meio-dia, você fica nervoso de fome. Mas se você é Sim. acostumado a almoçar às 2 horas da tarde, 10 para meio-dia, você está normal, você está bem. Então, treino precisa de ritmo. Eu treino sempre quando? Segunda e sexta. Eu treino sempre quando? Precisa estabelecer um ritmo, tá? Não é para você chegar num único treino e se esgotar ou esgotar a criança até pedir arrego. Vamos mais um pouquinho, força, mais um pouquinho. Não tem. Criança dá seus sinais. Normalmente, o primeiro sinal da criança é irritabilidade. É o Sim. primeiro sinal. Dificilmente a criança vai ter uma dor por causa disso, ou um cansaço aparente, né? A criança se irrita. Muito bom. É um sinal. É. Renata, eu coloquei aqui uma pergunta fixada.
Eu vou ler ela para você, só que ela é uma pergunta base, porque depois eu vou te colocando outras questões em cima. Tá. Tem muitos pais, né, de atletas menores, atletas que têm 8, 9 anos Uhum. de idade. Então, assim, a gente tem muito tempo ainda para ter aquisição motora. É. E aí eu fiz uma pergunta assim, se a gente pudesse voltar no tempo, o que que a gente pode propor ou ofertar às crianças nessa linha de jogos, brincadeiras, situações que vai melhorar essa aquisição de repertório motor, para que no futuro eles tenham maiores possibilidades de aprender o gesto esportivo. Uhum. Então, essa pergunta é exatamente assim. Sabendo que no futebol, por exemplo, Renata, eu tenho que fazer um movimento de chute, uma questão de alavanca, equilíbrio da outra perna. Eu tenho que também correr, eu tenho que mudar de direção, eu tenho que Uhum. saltar. O que que a gente pode hoje falar assim, o ideal seria que a criança tivesse isso na infância, para quando ele chegar na adolescência, ele ter maiores possibilidades de, quando for aprender o gesto esportivo, tá tudo funcionando da melhor forma possível. Entendeu mais ou menos? Entendi. Ó, assim, se você já sabe, né, que a sua criança quer, por exemplo, se tornar um atleta de futebol, é importante saber o que que o futebol pede. Então, Boa. o que que o futebol pede, assim? O futebol pede explosão, pede controle, pede mudança de direção, raciocínio rápido. Me ajuda aí se eu esquecer de alguma coisa. Velocidade, Velocidade, força, isso. habilidade, também delicadeza, também como se fosse uma dança, não é uma coisa só Sim. muito força, né? Muito bruta. Tudo isso, Até ritmo, cadência, ritmo, porque é uma equipe que está isso. sempre tentando entrar no mesmo tempo. Coordenação e tal. Então, isso tudo o futebol pede. Então, a gente precisava degradar isso e trazer para outras coisas. Quando, por exemplo, você vê uma criança de 10 meses até um ano e meio, mais ou menos, ela tirando e pondo coisa uma de dentro da outra, ela está trabalhando organização. Quando a criança está em cima do cadeirão comendo, ela joga o prato e olha, né? Ela está trabalhando o pano de fundo. Ela quer saber até onde vai, né, a profundidade da visão, a visão periférica, tal. Quando uma criança Sim, brinca, achou, vai para lá, vai para cá, ela está fazendo várias experiências com o corpo, está descobrindo o corpo. Então eu diria que assim, tenha um tempo, principalmente a gente é país tropical, né? Para ficar com pouca roupa. A pele é um órgão sensitivo, totalmente sim, sensitivo. As crianças na escola têm que ficar de meia e tênis. Hoje em dia é uma determinação para evitar queda. O pé da criança, que é altamente sensitivo, passa o dia inteiro num plano rígido. Então ali você perde totalmente o movimento de pé. De onde é que você vem? Cadência, ritmo, explosão, vem do pé. Chega em casa, gente, tira o sapato. Eu daria um conselho: chega em casa, tira o sapato. Use roupas leves e o mínimo possível pro clima que você pode. claro. Porque a pele precisa sentir, né? Ter outras experiências motoras. E assim, o pai brinca com a criança, brinca de mudar de direção, brinca de correr e parar, brinca de usar todas as coisas que o corpo precisa. A gente vê uma terceirização assim, tão doentia, né, dos pais para a escola, né, de o programa tal, agora tem o fulano que trabalha coordenação motora, tem o Beltrano que trabalha a evolução do isso. Tem, tem várias coisas que a gente pode trabalhar dentro de casa, né? Obtenha também um ritmo de atividade física que é importante e assim, trabalhe velocidade em todas as coisas que for fazer. Muito Tem legal. dois esportes que eu acho que tinha que andar junto com o futebol, que é basquete e natação. Por muito tempo, né, as pessoas colocam como se a natação fosse o esporte mais completo. Não, a natação é o esporte que menos dá lesão, porque ele é um esporte individual que tem zero contato. Pronto. Ele não é um esporte mais completo, ele não tem impacto nenhum. O esporte que Sim, a gente pode dizer que é mais completo, que trabalha toda a extensão do corpo, é o basquete. Então, o basquete, quando você vai saltar para jogar uma bola ao alto, no cesto, você trabalha toda a contração excêntrica, que é aquela contração que o músculo fica grande, e imediatamente depois você tem um salto e tem que ter que controlar o movimento, mudar de direção para poder pegar a bola
e continuar o seu rebote, né? Então, eu diria que, assim, natação e basquete, elas deveriam andar juntos com um atleta de futebol. Muito legal. Esse seria um conselho, já que a gente não tem rua, já que a gente não tem mais aqueles aprendizados motores que a gente tinha na infância. Muito legal. Eu falo bastante da natação lá na Soccer Labs, Renata, por ser um esporte cíclico, Uhum. a gente consegue fazer com que o atleta compreenda o que é realizar um gesto mecânico, um gesto motor e pensar em outras coisas. Quando a gente faz alguma coisa cíclica, a gente consegue estar fazendo, automatiza e pensa em qualquer outra coisa. Quando Porque é você está no previsível, espelho, né? isso. Então eu comento muito isso para os nossos atletas entenderem que a gente pode começar a pensar o jogo jogando, que é uma das Uhum. coisas que a gente prega bastante lá na Soccer Labs. Bicicleta também, tudo, né? Isso, Agora, né? tanto o basquete quanto o futebol são esportes acíclicos, né? São esportes imprevisíveis que você conta com o outro, porque tem o jogo, além de tudo, tem o E jogo, né? O jogo tem um mesmo, de saber adversário. onde que eu vou, ele vai por lá, eu vou por aqui, eu preciso montar estratégias. Então, ele, além de ser acíclico, ele tem toda a questão da inteligência. Então, você Exato. acompanhar com o esporte cíclico, né? Que seja individual ou coletivo, é muito importante. Renata, estou voltando a uma pergunta que passou. Ah, e a Josi está fazendo uma coisa aqui. Desculpa, pode falar. Pode É a perguntar Josi. também. Ela coloca assim, né? Os treinos de futebol intenso. Eu estou colocando essa palavra de novo, intenso da Josi, porque você falou em algum momento da parte vigorosa, tem que fazer uma Uhum. revista vigorosa, né? Então coloca vigorosa como intenso. Então, os treinos de futebol intenso, muitas vezes na semana, pode prejudicar também. Se for o mesmo esporte, pode. Porque assim, ó, quando eu falo de 3 a 4 horas de treino, é muito diferente de brincar 5 ou 6 horas. Porque a gente tem um esforço repetitivo do mesmo movimento. Lembra que antigamente tendinite a gente chamava de LER? O que que é LER? Lesão por esforço repetitivo. Repetitivo. Então, os músculos não, eles são quase que 100% vascularizados, mas os tendões e os ligamentos, eles são iguais, eles só mudam a função. Tendão liga osso no músculo, ligamento liga osso no osso. Eles são só 20 a 30% vascularizados, só. Então, você tem toda a nutrição e toda a recuperação só com esse pouquinho aí de sangue para nutrir. Ele precisa de Sim, um repouso maior. Às vezes você pode fazer o repouso com outra atividade física, não tem problema. Mas aí o que acontece? Chega no treino vigoroso, 3 a 4 horas. Por isso que eu falo da questão de jogar de mais de um time. Porque se você joga em um só, o seu professor lá, o seu educador, ele já organizou que segunda-feira ele vai fazer treino disso, quarta ele vai fazer daquilo, sexta ele vai fazer daquilo. Se você joga em 3 ou 4 times, cada um organizou o treino de um jeito e ele não deu tempo para o seu corpo se recuperar, para suas de tanto as repente, fibras musculares quanto tem dois ligamentos, de repente tem sobrecarga. Aí para a não galera é entender, não é tempo, Elton, aí não é tempo, é qualidade. É o que está sim, fazendo em cada treino desse. Se essa criança apresenta sinais de cansaço, que pode ser dor, edema, irritabilidade, dificuldade do aprendizado, alterações no crescimento, precisa rever tudo isso aí. só para a galera entender, né? A doutora Renata está falando assim: imagina que você joga em duas, três equipes. Num determinado dia, a equipe A quantificou ali o trabalho com muita atividade intensa, um trabalho de Uhum, repente físico. Aí ele vai no dia seguinte na equipe B, é o mesmo trabalho. Então o teu corpo nem regenerou, você está fazendo novamente aquilo. isso. Então isso pode prejudicar. É mais ou menos isso para a galera Uhum, que às vezes joga no futsal, joga no futebol de campo, então tem duas equipes, até é. três equipes. Renata, eu coloquei aqui novamente uma observação, não é nem uma pergunta, do Carlos, que ele fala assim, ó, dar cambalhota, por exemplo, muitas crianças de hoje em dia não sabem. Não sabe. Eu coloquei, eu É coloquei da verdade. cambalhota. Eu queria que você aproveitasse, aliás, a gente tem pouco tempo, Renata, já passou 50 minutos. Nossa, tá bom. Passa muito rápido. Eu falo para todo mundo que passa muito rápido. Porque depois tem uma outra pergunta legal do Pedro Henrique, que vai participar da live amanhã, que ele fala sobre capoeira e badminton. Eu já vou na pergunta dele. Muito bom. Por que eu estou falando aqui da cambalhota? Eu queria que você falasse um pouquinho daquela nossa conversa e do seu trabalho sobre aquelas perguntas do cabeceio Ah, tá bom. da pipa que é desautorizada. Porque eu comentei
uma das nossas conversas, Renata, tem criança que às vezes nunca deu uma cambalhota, ele nem gerou uma energia no grupo muscular cervical, por exemplo, É. para depois ele ficar fazendo um excesso, né, falando dos treinos. Então, mais ou menos fala disso e convida o pessoal para ir lá no seu Insta para ver as Ah, sim, reportagens. sim, tá sendo É legal. sensacional. Eu convidei, né? Falei aí sobre o cabeceio, o Elton tá lá hoje. Eu convidei 10 profissionais, né, para falar a respeito da opinião deles a respeito dessa possível proibição da CBF das crianças fazerem o cabeceio, né? Eu vou dar um spoiler de como eu encerro isso, falando que as crianças têm o pescoço fraco. Elas têm mesmo o pescoço fraco, porque hoje a gente tem a geração sofá. Eles perderam a horizontalidade, eles não olham mais o mundo de forma horizontal, né? Não olham mais o horizonte, eles só olham para baixo. Está sempre com o celular na mão, caminhando, né? Isso tem um prejuízo terrível para a coluna, a musculatura profunda muito fraca. Então, eu diria assim que as crianças precisam saber da cambalhota e se você puder treinar a sua criança, treine. Treine com segurança, ela precisa saber fazer. A minha opinião sobre capoeira é excelente, capoeira é muito bom. O que a gente tem que tomar cuidado com esportes que são de cadeia cinética aberta? A hipermobilidade articular. Sabe a criança que é molinha? Aquela criança que Sim. encosta o dedo aqui, que às vezes passa o ombro para lá, meio contorcionista. Essa criança precisa de um acompanhamento paralelo, Elton, em todo sentido, tá? Se você tem uma criança assim em casa, ela não pode sair praticando qualquer esporte. Ela precisa de uma avaliação física, motora. Não tem malignidade nenhuma nisso. Mas as crianças hipermóveis ou adultos hipermóveis também, eles são mais propensos a lesões ligamentares e tendíneas. E a capoeira, como é um esporte, é quase uma dança, né? É um esporte de muita cadeia cinética aberta, ou seja, você faz o movimento e só você controla o movimento, não tem nada na ponta do movimento, ela deixa muito para o tendão e para o ligamento. Então, precisa muito disso. Em relação ao badminton, a pessoa precisa fazer o esporte que ele é unilateral, você precisa também fazer um trabalho que compense o outro lado, tá? Porque, assim, a maioria das crianças que praticam um esporte unilateral chega aí com 13, 14 anos com mais de 3 ou 4 centímetros de diferença de um lado para o outro, mesmo fazendo um acompanhamento. Então, esses dois esportes são esportes que precisam sim de um acompanhamento de fisioterapia constante, de reabilitação, de Legal. realinhamento do corpo. Eu tinha pensado nessa questão do realinhamento, como se a gente fosse ter tempo para falar sobre isso, Ah, não, mas eu nada. posso propor que os pais façam um exercício com as crianças depois que terminar a live, só para assim, pedir para a criança imaginar que está numa areia fofinha, de olho fechado, e qual pé que aterra mais no chão. E aí perceber se é o pé direito ou se é o pé esquerdo e qual que é o pé dominante da criança. Então, por exemplo, se a criança percebe que o pé direito está mais no chão, né? Ou seja, ela coloca mais descarga de peso daquele lado, né? Ela tem mais peso do corpo no pé direito do que no esquerdo. E ela é destra, pode ter certeza que ela vai ter problemas de equilíbrio, porque o pé que ela está sustentando recebe sempre menos peso corporal. Pequenas coisas, Elton, pequenas coisas que vão dizer para você se você vai ter mais lesão de tornozelo, mais lesão de quadril, se você vai ter mais lesão de pubis, se você vai ter uma lesão de lombar, se você vai ter mais dor aqui ou ali. São pequenos ajustes, pequenas coisinhas que um olho da reabilitação pode ter mais sobre uma criança em desenvolvimento e pode prevenir futuras lesões, né? Muito Você legal. pode olhar para uma criança, assim, às vezes, como eu falei daquele menino correndo, mexendo muito o ombro, e prever, sim, qual lesão que ele pode ter. Eu não estou falando de lesão de contato, tá? Estou falando de uma De disputa de trauma. bola, de uma dividida, nada disso. Eu estou falando de um trauma que, às vezes, a criança tem sozinha, conduzindo bola, fazendo um chute, fazendo um pique de corrida. São Muito dessas legal. lesões, tá? Renata, deixa eu ver aqui. Eu vou colocar aqui uma pergunta que é realmente relacionada sobre lesões. E enquanto eu coloco aqui, só para falar para o PH, para o Pedro Henrique, Se eu respondi a uma- pergunta para ele se não, era isso que foi ele essa queria mesmo. saber. E aí, sabe o que eu queria falar, até complementando, que ele colocou badminton. Eu gosto muito do tênis. E eu explico por quê, Renata.
essa questão de você, no futebol, pensando o tênis como um segundo esporte para o futebol. Uhum, uhum. Porque eu consegui entender no tênis um esporte que você trabalha muito no eixo transversal, você está muito, a todo momento, rotacionando, e é uma das coisas que no futebol eu vejo com um déficit de vários atletas rotacionar, né, que é aquela questão de mudar de direção. Porque não brincou E muitas vezes? muitas vezes, né, de queimada, por exemplo, porque se Uhum. você imaginar o tênis, você está deslocando no plano frontal, que é lateralmente, mas em algum momento você tem que trabalhar com potência para frente ou para trás. Você tem que saltar no tênis, tem que agachar para pegar uma bolinha. Então, eu gosto muito do tênis. Mas tem essa questão de ser unilateral. Uhum. Mesmo tendo atletas que conseguem realizar o gesto esportivo do backhand, por exemplo, com Talvez a ele tenha feito a palma de pergunta cada para esse coluna, sentido, né? Como complemento. Sim, como como complemento. complemento são sensacionais, porque acho que tudo que você tira do eixo do meio do corpo e torna ele longitudinal, você vai ajudar para o Isso. futebol. Nesse E sentido, a aí, pergunta eu não tinha entendido assim. Eu já pensei na lesão, que a gente tem uma cabeça. ah, A gente fala que o físio e o educador físico, a grande diferença é que o físio só pensa na doença. só fez doença. E eu E só aí, pensei na hipermobilidade na hora. e aí o que é legal, que é só para voltar nessa questão que eu coloco muito, Renata, até para o PH, é a questão da bola. E Hum, você está a todo momento quantificando a velocidade dessa bola, lendo onde essa bola pode chegar, está muito próximo do futebol, né? Então, eu é. adoro capoeira também, para até gerar força, mobilidade, essas coisas. Mas ele colocou as duas coisas muito legais, mas voltando para o badminton, eu gosto muito do O tênis. lance da capoeira também é o controle de movimento, né? Isso. Porque, principalmente na fase de crescimento, é super importante que a criança faça algum esporte que dê para ela controle de movimento. Porque às vezes a criança não sabe mais a força que tem. Ela muda de tamanho muito rápido. Aí ela treinou aquela bola aí até ali, só que ontem ela tinha 1,40 m, hoje ela tem 1,41 m. Aí pronto, a bola já foi mais para lá, ela não conseguiu controlar o movimento, né? Muito legal. Nossa, Renata, tem muita pergunta. Olha, se cair a live, pessoal, eu chamo a Renata novamente para a gente Tá fazer as bom. considerações finais. Mas, Renata, a gente respeita 1 hora, porque tem Sim, muita porque o gente com pessoal programa quer para assistir outras assistir, coisas. Se né? o pessoal E quiser, vai pode me outras mandar coisas. mensagem que eu respondo lá depois, tá? Então, já tem muita gente pegando, querendo seu contato. Depois a gente vai deixar aqui, mas olha lá no Instagram da doutora Renata, tem os contatos dela, onde que ela Tem. atende, que é aqui em Alphaville, é bem legal. Responde assim, Renata, assim, não precisa se aprofundar, porque eu lembro que você trouxe para mim um caso do Kaká, que foi muito legal, se você quiser colocar agora nessa pergunta. Quais são as lesões mais frequentes em crianças, adolescentes, né? Então, eu falo formação, garotos aí desde os 9 até os 16, 17 anos. Quais são as lesões mais frequentes nesses garotos que praticam futebol? E Tá. o que poderia ter evitado tais lesões e como hoje, garotos que já se lesionaram, por exemplo, podem, além de recuperar, como é que ele faz para evitar novas lesões? Quantos minutos eu tenho? Me fala aí. 2 minutos. Ó, é o seguinte, o campeão de lesão, o campeão de pronto-socorro é fratura no braço, né? Mas não é de esporte, tá? Esse é o campeão de pronto-socorro. O esporte em geral, principalmente o futebol, é o ligamento cruzado anterior, que é no joelho, que ele segura o seu corpo para rodar. Imagina você com o pé fixo no chão e quando você roda o seu corpo para a parte de dentro, quem segura muito seu movimento é o LCA, o ligamento cruzado anterior. Mas isso é mais nos adultos. Nas crianças, a lesão ela vem mais do desequilíbrio muscular que ela apresenta. Não existe, não vi pelo menos nada em literatura que dissesse pontualmente qual que é a lesão, mas na minha experiência, vou dizer para você que janeiro, fevereiro e março eu atendi 7 crianças com lesão de ligamento do tornozelo. E a lesão do ligamento do tornozelo, que nada mais é do que fez pouca coisa que freia, pouca coisa que muda de direção, pouca coisa que trocou o solo na pedrinha, na grama, na terra. Porque a gente tem nos tendões e ligamentos receptores proprioceptivos. O que é? Que são os receptores que mostram onde eu tô, onde que eu tô, assim. Sabe quando você faz uma restauração no dente, que você faz assim, nossa, tá alto? Isso é um receptor proprioceptivo, é um receptor que mostra para você onde seu corpo tá. Então, falta para essas crianças propriocepção, que é o quê? Trocar de solo, trocar de velocidade. Não é nem força muscular. Falta expor mais os tendões. E também muito encurtamento de quadril. Porque se o quadril aqui em cima está curto,
a sobrecarga vem todo para esse tornozelo que está aqui embaixo. Então, Muito cuida legal. quadril, que às vezes não faz o movimento completo do quadril. A criança de Renata, 7, 8, 9 anos não faz o movimento completo do quadril. ó, galera, fique aí, vai cair a live, eu retorno, chama a Renata, ela continua e aí a gente finaliza, tá bom, pessoal? Tá Vai cair bom. agora em 4 segundos e aí eu já chamo vocês novamente. Espera aí.